Saudar aí meu querido amigo, promotor Dejaniro Jonas, presente conosco, professor Afonso, autoridade em direito do consumidor. Nossa querida palestrante já vai entrar, já vou convidá-la sem maiores delongas. Minha querida amiga, doutora Elza Missano. Olá! Olá, meu amigo! Que alegria poder compartilhar com você esse momento e com todos esses nossos companheiros que estão entrando aí agora, que vão nos assistir aqui pelo MP Acadêmico. Muito obrigada, Sandro, por esse convite. Eu é que agradeço, né, sabendo que você é muito ocupada, podendo aí despender um pouquinho do tempo para passar informações para os alunos, né, para os operadores de direito e para toda a sociedade. Né? Antes de começar a apresentação, é importante ressaltar que o programa MP Acadêmico foi criado em 2019 e é uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Sergipe, né, incentivada pelo atual Procurador-Geral, Dr. Eduardo Dávila, em que a Escola Superior do Ministério Público estreita esse contato entre a instituição, né, e os inicialmente acadêmicos do estado de Sergipe. E agora nessa situação conjuntural, nós estamos aí no formato de live. Então tem sido um sucesso muito grande essas lives, exatamente pelo peso dos convidados, aí, como é a nossa colega a doutora Elza. Né? Então, o que eu falei para a Rony se aplica a Elza também, né? Na live de pandemia e saúde. Elza é uma promotora exemplar, então assim também é outra pessoa quando eu penso no exemplo de um promotor, como um promotor deve ser, né, como uma pessoa deve ser, como um profissional deve ser, a gente pensa em Elza. É uma pessoa ética, é uma pessoa que, às vezes, até com problemas de saúde, ela está aí sempre batalhando, sempre trabalhando, de domingo a domingo, certo? Isso aí a gente pode afirmar como testemunho disso aí. E Elza está sempre disposta a atender todos, certo? E trabalha em prol da coletividade. Então, eu até brinquei, né? Eu falei, Elza não precisa nem de currículo, né? Porque o currículo é falar o nome dela, Elza Missano. Né? Elza Missano é conhecida no Estado e nacionalmente por sua atuação. Então, minha querida, é uma honra muito grande tê-la aqui, né, para você com as palavras iniciais. Ô, Sandro, uma honra é para mim, né, receber esse convite e que alegria podermos estar aqui no dia em que o amor está no ar, que é o Dia dos Namorados, né? A gente reserva esse momento para mandar um abraço grande para todos os companheiros que pararam um pouquinho aí das suas comemorações para nos assistir aqui hoje. Essas importantes para que a sociedade esteja atenta que o Ministério Público, o seu Ministério Público, esse que está sempre ativo para atender aos reclamos dos interesses mais caros da sociedade, ele não para. Então, nós estamos atuando, você sabe disso, Sandro, porque e compõe o gabinete, né, de acompanhamento de crise do Ministério Público. E você sabe que a gente não para, a gente continua nessa atividade intensa e não tem final de semana, não tem feriado. O gabinete ele foi criado por determinação do nosso procurador-geral, doutor Eduardo Dávila, e todos aqueles que compõem o Centro de Apoio Operacional, atividades específicas, vêm trabalhando nessa área sem parar, né, de forma incessante. Isso é bom, né, porque de certa forma garante essa segurança para a população de que está com o Ministério Público ativo e até para nós mesmos, colegas, porque um vai ajudando o outro, um vai incentivando o outro. Isso é muito bom, essa troca de experiência é muito boa. Então, agradeço muito, parabenizo a Escola Superior por esse projeto e por você, Sandro, meu colega tão precioso, tão querido, né, que está à frente agora desse projeto.
Você, para nós, você sabe que você é muito caro, né? Tem um carinho muito grande por você e uma admiração imensa, você sabe disso. Fico grato, né? E fico muito feliz com isso, sei que é verdadeiro e eu repito sempre, né? É uma honra ter hoje, né, um nível até de amizade com a minha ídola, né? Então eu consegui entrar no Ministério Público e ficar perto da minha ídola, né? Então é muito bom isso. É, eu quero saudar aí os colegas que já chegaram, né, e passaram por aqui, entre eles Maria Rita, Augusto César, Dejaniro Jonas, que estão nos prestigiando, saudar aí o defensor público, doutor Alfredo, que trabalha comigo lá em Socorro, é uma pessoa extremamente competente, saudar aí todos os alunos de direito que estão nos acompanhando e outras pessoas, né? Porque o tema de hoje, acho que deu um probleminha aqui, enfim, o tema de hoje ele é importantíssimo porque, basicamente, ele interessa a toda a coletividade. Ok? Teve um probleminha aí com a conexão da doutora Elza, mas a gente volta já. Saudar aqui também, estou vendo a entrar, né, o doutor Marcos Povas, representando aí tanto a Procuradoria-Geral do Estado, como a coordenação do curso de Direito da Faculdade 8 de Julho, que é uma parceira nossa, né, assim como todas as outras faculdades de Direito aqui, a agradecer aí, basicamente, né, os parceiros que fizeram a divulgação, como, por exemplo, a UNIT, certo? A FANES, entre outros. Com a palavra eu passo a Elza, né, Elza, para falar inicialmente, né, como que estão essas demandas de consumidor nesse momento de pandemia. Eu estou percebendo que está dando umas travadinhas para voltar. Pode caiu novamente, né? Então, está tendo uns probleminhas de conexão com a doutora Elza. Enquanto ela não volta, a gente vai saudando aqui. Quero saudar, se faz presente aí também, né? Saudar alguns advogados conhecidos que eu estou vendo aqui, né? É isso, Alfredo. Ela realmente é um exemplo de profissional, ok? A gente está, infelizmente, com um probleminha aqui de conexão, né, com a doutora Elza, mas já já resolve. Aguardando aqui o retorno de doutora Elza, né? Enquanto isso, a gente vai ressaltando que esse programa MP Acadêmico, ele ocorre todas as sextas-feiras e nós temos algumas surpresas especiais em breve para vocês. Elza, parece que está com um probleminha de conexão aí na sua rede, né? Qualquer coisa você entra via os dados. Aí eu acho que segura se você entrar pelos dados. Está travando sua conexão. Tá me ouvindo, colega? Alô? Probleminha de conexão, né? Então a gente está com convidados magníficos aí em breve. Só dar uma instrução aqui. Saudar a Geneva também, que está lá de Pernambuco assistindo a gente. Doutora Rita, né, que acabou de entrar aqui nesse momento. Lembrando a todos que nossa convidada está tendo alguns probleminhas de conexão, mas em breve vai nos brindar com seus conhecimentos sobre direito do consumidor.
saudar aí a nossa jornalista do setor de comunicação, a Jéssica, né, que hoje inclusive é aniversário dela. Então aproveitar aqui a live para parabenizá-la, né, ao vivo por esse transcurso do seu aniversário. Estamos aguardando aqui o retorno de doutora Elza, né? Saudar aí Michelangelo também nos acompanhando, saudar aí a colega doutora Ana Paula, que chegou também nesse momento, né? Então, pronto, doutora Elza está pedindo aqui a participação, né? Infelizmente só o convidado que a gente vai adicionar aqui para aguardando, ela está com alguns probleminhas de conexão. Isso. Oi, colega. Voltou agora. Olá. Eu entrei agora, desliguei aqui, baixei a internet para a gente entrar no 3G, ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. É natural, porque esse período agora, muita gente fazendo live, né, meu amigo? E a gente tem a rede doméstica e, na verdade, acaba realmente sobrecarregando o sistema. Mas vamos lá, vai dar tudo certo agora. Então, com a palavra para falar aí das ações de consumidor que têm sido efetivadas, né, em função dessa conjuntura de pandemia pelo Ministério Público. Isso. Nós temos enfrentado muitos problemas, né, Sandro? Você sabe disso porque você está lá também no gabinete de acompanhamento de crise do Ministério Público e as promotorias mais afetadas hoje, a gente pode dizer, sem medo de errar, obviamente, os outros colegas têm trabalhado também no ritmo muito longo, muito grande, né? Mas aquelas que estão mais aceleradas, onde realmente nós tivemos o maior volume de reclamações é a Promotoria da Saúde e a Promotoria de Defesa do Consumidor. A Promotoria de Defesa do Consumidor, eu digo, Sandro, porque esse novo processo, esse novo sistema que a gente teve que abraçar agora, né, e reinventar numa interpretação diferenciada, muitas vezes com contratos, né, e a grande dificuldade aí vai para os contratos onde os efeitos foram efetivamente modificados por conta da suspensão da prestação dos serviços, e aí a gente vai citar as escolas, onde nós tivemos realmente um volume gigantesco de reclamação. Eu digo isso porque a gente faz o comparativo com o período normal. Então, academias, por exemplo, houve uma modificação na forma de prestação desses serviços e, de uma maneira em geral, todo o monitoramento que a promotoria tem feito na área relacionada à saúde privada, monitoramento de leito, medicações para que não falte, para que o nosso consumidor tenha um atendimento digno, monitorar as operadoras de assistência à saúde, né, à exceção das autogestões, mas todas as operadoras cooperativas, elas também dizem respeito ao consumidor. Nós temos que entender que nesse período que nós estamos vivendo, eu brinco muito, digo muito isso nas nossas audiências, eu digo, todo serviço que estava ruim ficou péssimo. Então, tudo aquilo que já não estava bom, né, a tendência foi piorar. E isso teve um impacto considerável, né, no dia a dia, nas tratativas com o consumidor. Então, a gente vem tentado, né, burilar esse mecanismo de forma a diminuir esse impacto, correr atrás desse prejuízo, para que o consumidor ele tenha o seu nível de satisfação e de expectativa assumido. Nós temos tido, assim, diversos problemas, principalmente porque as pessoas não entendem, às vezes, não é nem somente a não prestação do serviço, mas o atendimento da real expectativa do consumidor. Então, eu queria começar explicando, por exemplo, o que é essa real expectativa do consumidor. Sandro, você me interrompa, viu? Porque eu tenho um péssimo hábito de ir falando e aí vai interrompendo aí que a gente aproveita e vai respondendo as reflexões também aí dos nossos amigos. Eu vou começar com essa questão relacionada à expectativa, porque muitas pessoas acham que o produto, na verdade, ou o serviço, ele pode ser substituído, a pessoa pode ser indenizada quando um produto ou um serviço ele vem apresentar um vício ou um defeito. Mas o não atendimento das expectativas reais dos consumidores, aquelas expectativas que muitas vezes elas são formadas através da oferta do serviço, através da propaganda que é veiculada, né?
Quando essa expectativa desse consumidor ela é frustrada, né, então nós temos aí sim também uma oportunidade de um interesse a ser preservado, de uma tutela que nós temos que cuidar. Então eu digo isso porque eu queria começar com a questão dos empréstimos consignados, por exemplo. Muitos consumidores, eles adquiriram, né, formalizaram contratos com os bancos, fizeram tratativas e sinalagmas para obter empréstimos consignados. E o que aconteceu? Houve toda uma tratativa diferenciada por parte, inclusive do Poder Legislativo, né, de alguns parlamentares, no sentido de fazer apresentação de projetos para pausar os empréstimos consignados. E na cabeça do consumidor, então, ficou a expectativa de que haveria a possibilidade de serem pausadas prestações, né, até que essa pandemia e todo esse processo de dificuldade econômica maior, que naturalmente atingiu o consumidor, né, pudesse ser reduzido ou melhorado, né, ou diminuído o seu impacto. E com isso, né, várias instituições bancárias, na verdade, anunciaram pausa, anunciaram prorrogação, mas, na verdade, quando os consumidores chegaram para fazer as suas pausas, o que eles obtiveram foi uma proposta de renegociação do contrato, ou seja, de um refinanciamento desse contrato. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho visto na prestação, eles ofertaram sim, mas ofertou uma pausa. Então criou uma expectativa no consumidor e quando o consumidor foi fielmente exigir o cumprimento da oferta, ela foi feita de uma maneira imprópria. Isso fez, inclusive, com que o Ministério Público tivesse que ajuizar a ação civil pública, né? Nós estamos fazendo as audiências pela plataforma Meet, né, do Ministério Público, que viabilizou. A gente tem feito isso, né? Mas quando a gente pode caminhar junto com o fornecedor, é ótimo, porque a gente consegue a harmonização daquela relação consumerista, mas tem algumas situações que não dá para caminhar juntos, né? Então a gente caminha sem brigar, separadamente, mas judicializamos para que a autoridade judiciária possa efetivamente dizer o direito naquele caso concreto que o Ministério Público apresenta. Então, eu queria iniciar com essa questão da expectativa, que é muito importante que os consumidores fiquem atentos com relação à oferta, principalmente nesse período. Lembrar que todo consumidor é vulnerável, ele pode não ser hipossuficiente, mas sempre é vulnerável nessa relação de consumo. Ô, Eusa, eu queria, já que você está falando de hipossuficiência do consumidor, uma coisa que gerou muita polêmica agora na pandemia foi a questão das escolas particulares, né, e do valor das mensalidades. E eu te pergunto isso propositadamente, porque eu vi, né, algumas pessoas questionando numa página do MPF por que não foi feito nada com a escola particular X ou Y. E aí citaram a escola lá, e eu sei que você já entrou com ação, né? Só que a gente depende também de decisão de judiciário. Então, queria que você colocasse como que está essa questão, né, das mensalidades dessa escola e o que é atribuição nossa, o que é atribuição do MPF. Isso. Vamos explicar. Todo pai, todo responsável financeiro, quando ele vai renovar a matrícula do seu filho, né, ele tem o direito, pela legislação, pela lei da anuidade escolar, de observar, e a escola tem que colocar tem que disponibilizar, não precisa mandar para os pais, mas tem que disponibilizar aos pais a planilha de custos, né? Então, ele vai aplicar naturalmente, para corrigir o valor da anuidade escolar, se aplica os percentuais que a gente tira normalmente de índice de correção. Se você for aplicar algum valor a mais, ou seja, se for aplicar um valor maior do que aquele, o que vai acontecer? Você tem que apresentar uma planilha, né, 45 dias antes da efetivação da matrícula pelo pai, da data estabelecida para rematrícula ou matrícula dos novatos, para que o pai possa observar a planilha de cursos da escola e também todo o planejamento pedagógico daquela escola. Com base nesse valor da anuidade escolar, com base no planejamento, o pai então faz a sua opção e faz a matrícula do seu filho. Aí nós vamos ter a definição de uma anuidade escolar, que normalmente pode ser dividida em mensalidade, em semestralidade, o pai pode pagar integralmente. Normalmente a gente divide em mensalidade, por isso que a gente fala em mensalidade escolar, mas a lei é de anuidade. Pois bem, com o processo da pandemia,
estava tudo certo. Todo mundo já havia feito a rematrícula, a matrícula, só que nós entramos numa situação diferente. Nós entramos numa situação onde o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Estadual de Educação estabeleceram a possibilidade de, num período da pandemia, que 25% do total de 800 horas-aulas pudesse ser efetivado para o ensino fundamental e médio através do ensino não presencial. É isso aqui que a gente está fazendo, pelo método virtual. E com isso se estabeleceu e vieram vários decretos que foram prorrogando, né, decretos estaduais e municipais que prorrogaram o período de distanciamento social e, portanto, de suspensão das atividades escolares. Com isso, o que aconteceu? Esse prazo ele foi estendido e nós já vamos aí há mais de um mês com aulas não presenciais. Então, naturalmente, o que existe é que houve uma modificação de toda aquela proposta inicial que foi apresentada. E veja que o Ministério Público não está nem falando sobre qualidade do ensino não presencial. Não estou nem falando nesse aspecto, mas eu estou me referindo a, por exemplo, a economia que o estabelecimento de ensino está fazendo. Quer dizer, você economiza energia, você economiza água, você economiza... Você pode colocar algum dos seus servidores, algum dos professores terceirizados, você pode colocar, com base na medida provisória, você pode fazer o afastamento, redução de horário. Então, você vai ter uma economia aí diferenciada. Então, é necessário que você apresente aquela planilha lá do início do ano novamente e ainda uma variação de curso dos meses onde houve a suspensão, para que o pai possa negociar a partir daí um percentual de desconto. Isso vale também, principalmente, para a educação infantil, porque a educação infantil ela não entra como hora-aula as atividades não presenciais. Então, algumas escolas estão mantendo as atividades para que continue o elo de sociabilização da criança e a ligação da criança com o estabelecimento escolar, mas não conta como hora-aula, né? E isso tem agradado aos pais. Então, que se dê um desconto satisfatório nesse sentido. Atividade extracurricular não tem que se cobrar nesse período, né? O pai pode, por exemplo, não ter condição de pagar a escola e ter que querer a rescisão do contrato. Né? E aí, quando chega lá, a escola cobrar uma multa rescisória, uma multa compensatória, ora, a pandemia ela é uma força maior que não gera culpabilidade nem do fornecedor, nem do consumidor, mas também não pode gerar uma onerosidade excessiva do contrato. O pai que está em casa... Sandro, né? Ele está com gasto maior de energia, ele tem que disponibilizar um computador ou um celular que o filho possa receber aula, dialogar, interagir, né? Então, mais gasto com alimentação, atenção que os pais têm que dar, né? Então, toda aquela carga de responsabilidade agora foi integral, né? Devolvida ali aos pais. Então, é natural que haja isso. O Ministério Público já ajuizou a ação civil pública, né? Nós já temos 4 escolas agora no período de tratativas, uma nós tivemos que ajuizar, infelizmente não houve, nós conseguimos eliminar de forma parcial, né? Nós conseguimos, por exemplo, hoje com relação a essa escola, a rescisão do contrato, ele tem que ser feito sem cobrança de multa rescisória, e isso aí a gente já começa a estender para as outras escolas. Só uma observação, é o questionamento aí de alguns espectadores, né? A possibilidade de que os pais rescindam o contrato sem multas em função disso, né? Não tem sentido, não tem sentido, né? Isso vale para academias também, viu, gente? Vocês que estão aí com os contratos, que firmaram contratos com academias, boxes de crossfit, deixa eu ver, atividades esportivas, todas aquelas atividades que estão ligadas e que devem ter registro no Conselho Estadual, no Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região, que é o nosso conselho, né? O nosso Conselho Regional, firmamos um ajuste com eles também, para que em 72 horas, portanto já deve estar existindo isso agora, todas as academias registradas, elas devem disponibilizar um canal de atendimento ao consumidor. Porque o que estava existindo? Muita gente pagou, né? E, na verdade, não tinha contato, não sabia como é que ia resolver esse problema, né?
Então, hoje tem que ter esse número disponível para o consumidor ligar. A partir daí vai dizer o seguinte, olha, eu estou há 2 meses que eu paguei, meu plano foi anual, semestral, né? Eu paguei e não tive aula. O que a gente vai fazer? A gente vai compensar? Vocês vão repor essas aulas? Ou então faz o seguinte, a sua academia, ela dá direito à natação. Eu vou fazer aqui um upgrade, vou para ali para natação também. É possível? São tratativas que podem ser feitas. Mas o consumidor pode dizer, olha, eu vou rescindir o contrato, eu não quero, você devolve o dinheiro. É possível e tem que fazer e ninguém tem que cobrar multa rescisória por isso. É importante. Nós vamos buscar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a própria Secretaria, o Senacom, vem orientando no sentido de que a gente faça tratativas e a gente vem fazendo tratativas, tentando esse processo de negociação para que a gente consiga essa harmonização. Porque nós sabemos que do outro lado também pode-se gerar um prejuízo. Mas veja, não vai se viabilizar o negócio de uma escola se você ajustar. O que me preocupa, sabe, Sandro? Independente da pandemia, nós já tínhamos um processo contra uma escola particular aqui na cidade de Aracaju, onde a escola disse que a entrega da planilha de custo é algo sigiloso. Como é algo sigiloso? Qual é a dificuldade? Você é um parceiro, quando o responsável financeiro ele faz aquele contrato com a escola, ele se torna parceiro, né? Você confia a educação dos seus filhos, né, a determinado estabelecimento educacional. Então, como é que existe parceria e confiança se eu não mostro meus números? Se eu simplesmente digo, olha, o meu preço é X. Não, não é assim. A lei não é assim. Então, essa variação ela é monitorada, tanto que o governo ele estabelece patamares e índices que devem ser seguidos. Agora, para que serve a planilha, então? A planilha de custo serve para dizer, olha, esse ano houve um investimento, nós investimos aqui no método pedagógico diferenciado, nós investimos, por exemplo, construímos uma piscina com cobertura, nós colocamos monitoramento em todas as salas de aula, são investimentos, mostra a planilha. Qual é a dificuldade? Para que o pai possa ter acesso e assim discernir se vai matricular em determinado estabelecimento ou não se matricula. Então, rescindiu, é a última hipótese. Vamos tentar ajustar para que a gente consiga estabelecer, mas tem situações que não está fora, né? Então o pai não consegue, está fora do parâmetro. E é melhor, sabe, cá para nós, é melhor que a escola acolha e faça adequadamente o seu dever de casa, no sentido de não cobrar essa multa compensatória ou essa multa rescisória, porque ocorre o seguinte, a própria lei da anuidade escolar, ela diz que o menino, a criança, o jovem não pode sofrer nenhum tipo de sanção pedagógica. Então, se você não estabelece a rescisão, não adianta, porque a criança vai permanecer ligado à escola até o final do ano. O que pode acontecer é ele não fazer a rematrícula, mas a criança não pode sofrer nenhuma sanção pedagógica. Então é melhor que se negocie, que se sente com o pai, se dê o desconto ou se estabeleça a possibilidade, em último caso, de rescisão, sem nenhum tipo de imposição correspondente à multa. Só uma outra questão também, que é muito cobrada, né, e é importante. Embora os colegas do Ministério Público Federal, do Trabalho, a gente também está testemunhando aí a abnegação deles na atuação conjunta aí para resolver as questões, né? Mas assim, faculdades e universidades, em relação à discussão de mensalidade, né, não seria do Ministério Público Estadual, não é isso mesmo, Neuza? Então, nós recebemos algumas reclamações, o MPF também recebeu, né? E nós dialogamos, fizemos algumas tratativas por conta até mesmo de algumas outras matérias, né, que nós já havíamos relacionado às questões, inclusive junto ao MEC, né? E o colega lá do MPF, o doutor Ramiro Rockenbach, ele inclusive assumiu essas reclamações em face das faculdades e chegou inclusive a entrar com ação, né, contra uma universidade local, mas houve um despacho do juiz, a autoridade julgadora entendeu que a responsabilidade é nossa, do MPE, né? Nós mantivemos contato numa tese que a gente já conhece, é uma tese conhecida nossa, então o colega me falou que vai recorrer, mas já me mandou todo o material, né? Porque pode ser que tenha uma demora, né, no processamento desse recurso e os pais vão ficar aí no limbo, ainda aguardando. Então o MPE já assumiu esse material, nós já estamos tomando providência para que a gente também possa
encampar essa ação do colega, né, lá do MPF, do procurador, do doutor Ramiro, que é uma pessoa extremamente competente, né, e a petição está perfeita para que a gente possa replicar aqui também junto à Justiça Estadual para ver se a gente consegue essas reduções. Porque o grande problema, meu colega Sandro, é porque muitos desses cursos, dessa graduação, fala sobre, principalmente curso, vamos supor, curso de medicina, odontologia, por exemplo, né? Tem muita aula prática. Direito também tem, né? A gente tem aqueles últimos estágios onde tem aquelas aulas práticas. Então, como é que você vai? Como é que você vai pagar a mesma mensalidade se você não está tendo aquela aula? Qual é a programação que vai ser apresentada para que você não perca aquela semestralidade, né? E a partir dali você consiga fazer essa reposição? Então, são questões que, infelizmente, não foram apresentadas neste caso e que a gente vai encampar, sim. Agora, é importante, né, que todos saibam que, e por isso o motivo da pergunta, que há, na verdade, uma zona tênue aí entre a atribuição ser da Justiça Federal e da Estadual, né? E na dúvida, na verdade, o que está acontecendo? Os dois ministérios públicos, o federal e o estadual, estão atuando, né? A parede que está batendo e que está refletindo, infelizmente, foi do Judiciário, nesse caso, o Judiciário Federal. Né? Mas é importante ressaltar que, independentemente, porque um conflito de atribuição desse, né? Uma discussão dessa que é levantada, um conflito de competência, no caso, porque já é competência, né? Ele demora muito. Então, é importante que você está ressaltando que nós não vamos esperar esgotar recursos, né? Você já está atuando nisso aí, com o risco, né, de amanhã a palavra final ser de que era da Justiça Federal desde do início, né? Então a gente também tem esses problemas. O que é bom de tudo isso, né, Sandro, é que as crises, elas servem exatamente para isso também. Elas têm um lado, eu sempre digo isso, que as circunstâncias, elas vão aparecer na nossa vida das mais variadas formas, né? E a importância é como nós vamos reagindo a essas circunstâncias. Então, a nossa reação, a reação do Ministério Público tem sido de uma solidariedade, de uma parceria maravilhosa. Então, como você disse aí, o MPE, o MPT, o MPF, nós temos trabalhado em conjunto, temos grupos em conjunto, inclusive a nível nacional, trocando experiências, né? Aqui é tão bom, nós temos um grupo da nossa coordenadoria, né, Sandro? Que é muito interessante, gente, vocês que estão aí, né? Um colega lá no interior, às vezes, entra com ação, aí a gente vai ali, todo mundo junto, aí às vezes o outro colega está com o mesmo problema, colega, passa a peça aí, né? Aí eu troquei essa informação com a nossa colega Rosane, lá de São Cristóvão, nós tivemos um problema aqui com relação aos transportes, por exemplo, né? Houve uma redução da quantidade de veículos circulando e o Ministério Público entendeu que nos horários de pico nós não deveríamos ter essa redução, né? A mesma questão com relação às tarifas que foram apresentadas, muitas pessoas reclamaram da conta de serviço da DESO do mês de março. Né? E agora em abril a gente também já está tendo novamente dificuldade das contas de abril e agora de maio. Então, em abril a gente precisou entrar com ação. A colega lá de São Cristóvão também teve o mesmo problema, mas Aracaju já tinha ajuizado. Então, Elza, passa a peça aí, a gente vai fazer a adaptação. Então, isso é muito bom. Então, o consumidor está sendo protegido, sim. Eu sempre digo que o Ministério Público forte significa que a sociedade é forte. Eu não fico triste. Isso, né, Elza? Até sem citar nomes, né? A DESO hoje teve uma derrota na justiça, né? Ela perdeu uma CP, né? Ah, então, pois é, você não me pergunta essas coisas assim, porque, gente, o que acontece comigo é uma coisa tão interessante, né? Eu já tenho 28 anos de Ministério Público, né, de atribuição e de carreira, e quem me conhece sabe disso, né? Quando eu perco a liminar ou quando eu perco a ação, gente, eu ainda choro, sento no paralelo para chorar. Então, quando a gente ganha, a gente ainda fica... Eu acho que isso é que é o que motiva a gente, né, Sandro? Essa é a paixão pelo direito, né? Eu queria tanto... Eu tô vendo aqui que a gente tem tanto taxa de rateio, né? Foi taxa de rateio, exatamente. E essa ação é uma ação de 2017, né? E, assim, é uma ação que foi uma peleja muito boa, porque os profissionais, e aqui eu honro todos eles, os profissionais
da Companhia de Saneamento de Sergipe, o pessoal que faz assessoria jurídica, é um pessoal muito competente. Aliás, todos os funcionários dessa companhia vestem a camisa da empresa, são funcionários antigos, né, que gostam da empresa. Então, me deram muito trabalho, viu? Garanto a você. E foi uma tese jurídica muito boa, porque o Ministério... O que estava acontecendo, Sandro? Quem mora em condomínio, né, e tem as suas economias individualizadas já, as suas contas, né, já são individualizadas, existe um medidor na entrada do condomínio, um totalizador, que a gente chama, né? E aí a DESO, ela vai, a Companhia de Saneamento, ela vai, mede aquele totalizador, aquele do início, e mede cada uma das faturas individuais. Desculpa, cada uma das unidades consumidoras individuais. Se der uma diferença entre o que entrou no condomínio e as unidades individuais, essa diferença estava sendo rateada para todos os condôminos ali daquele condomínio. Qual é a dificuldade? Muitos condôminos, eles pagam, às vezes, somente a tarifa mínima. Aí você recebe uma taxa de rateio que é superior à sua tarifa mínima. E você se programa, você tem uma programação. Então você tem a programação para pagar aquilo ali, quando você vê, extrapola sobre uma situação com a qual você não tem nenhum gerenciamento. É um vazamento interno dentro do condomínio, que a responsabilidade não é da unidade consumidora. Então, eu quis dizer isso para o judiciário, né? Esse valor ele deve ir para o condomínio. Ah, mas eu sou condomínio, eu vou pagar o condomínio. Sim, qual é a dificuldade? Se a tarifa for para o condomínio, você vai ser rateada na taxa de condomínio, mas você não vai ter sua água cortada. Já se tiver embutido esse rateio na sua conta, se você não tiver condição de pagar o rateio, você vai ter sim o seu serviço interrompido. Então, essa era a grande dificuldade, mas graças a Deus, juiz da terceira vara civil, vara de fazenda, ele assim entendeu, e hoje o Ministério Público foi intimado, uma ação de 2017, obviamente, né, determinando a suspensão, né, desse rateio para que seja encaminhado. Foi uma vitória. Por isso, Sandro, que eu digo muito isso, sabe? Os consumidores, eles devem lutar sim pelos seus direitos. Isso foi uma luta de vários condomínios residenciais, né, aqueles síndicos que iam lá chateados. Doutora, como é que vai resolver isso? Será que isso vai ter um fim, né? E tá lá de 2007, gente, 2017, mas a gente conseguiu. Parabéns a todos vocês. Deu uma travada aí na... Pronto. Mas mesmo assim a gente já está feliz, porque foi uma tese, né? E a gente fica feliz porque isso a gente não faz para a gente faz para o consumidor, a gente faz para a população, né, Sandro? Cada vez que acontece isso, e eu vejo que você também vibra muito, né? Eu lembro daquela associação lá que você foi um dos responsáveis, né, por verbas que você também injetou de indenização. Eu me lembro da primeira reversão que você fez aqui, lembra aquela questão do bote, que você reverteu o dinheiro de indenização? O pelotão ambiental. Exatamente, foi a primeira questão de dano social, gente. Foi o colega Sandro que fez, e hoje a gente tem utilizado isso de uma forma larga. Vocês vão observar que muitos respiradores, muitos investimentos na saúde pública, nesse momento grave agora, aconteceu por injeção de valores que foram transportados tanto pelo MPE, como pelo MPF, como pelo MPT, que têm sido parceiros também, né, nessa luta. Verbas que saem de descumprimento de ordens para a sociedade, que é revertido imediatamente para a sociedade, né? Nós tivemos aquele caso concreto, Sandro, não sei se você lembra também, dos fios, né, de alta tensão da Energisa, que lamentavelmente, né, nós não temos muitos problemas, mas lamentavelmente alguns fios caíram e acabaram atingindo alguns cidadãos, né, inclusive até com êxito letal, e nós precisamos, não chegamos nem a ajuizar a ação civil pública, fizemos um TAC e revertemos R$500 mil, né, todo para equipar. Isso também numa parceria do Ministério Público Estadual com a doutora Lívia Tinoco, lá do MPF, revertido para o Hospital de Urgência de Sergipe, no período de junho, né, onde toda a ala foi equipada, inclusive com banheira de imersão para as pessoas queimadas. Então, assim, isso é muito bom, porque são tratativas que o Ministério Público vem fazendo. E você foi um dos responsáveis que abriu aí esse caminho de reversão de dano social, né? E você desenvolveu isso e hoje aplica aí, né? E nós estamos recebendo até uma estrutura hospitalar, até numa situação melhor, por causa da efetividade dessa sua atuação, né?
a mínima é um milionésimo em relação ao que você faz. Olha Se só, você, repara. você é uma verdadeira heroína, né? O pessoal pode achar que eu estou brincando, mas não estou brincando. Devia ter uma estátua da doutora Eusa aí, né? De tudo que Eu ela sou uma boa faz para a aluna. sociedade. Não. A gente tem uma alegria muito grande, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, e isso é muito verdadeiro e é de coração. Eu tenho um orgulho muito grande de pertencer a uma instituição grande que é o Ministério Público, porque tem grandes colegas, grandes parceiros. Nós somos, na verdade, uma família. Temos problemas como todas as famílias, né? E porque erramos, porque somos seres humanos, mas na grande maioria, né? Aquele primeiro andar ali fervilha, né? Isso você passa por lá, você sabe disso, e assim, fervilha de ideias, sabe? A gente só encontra os colegas nos corredores motivados, né? Numa luta grande. Eu vi Rony aqui na live anterior, o colega Eduardo também. Então, cada um apaixonado por aquilo que faz, e eu aposto nisso, sabe, Sandra? Eu acho que quando a gente não se apaixona por algo que faz, a gente não faz com esse amor, com esse carinho tão grande que a gente tem, né? Então é isso, é a gente tocando, né, a nossa instituição para que a sociedade saiba que realmente está sendo acolhida, né, que esses interesses estão sendo cuidados, se não dá para fazer em 100%. Lembra o que eu falei antes aqui? Eu falei, gente, o serviço que estava ruim ficou pior, então a gente teve que atingir, mas aquilo que já era bom ficou melhor. Isso vale para o MP, né? Sim, né? A gente está aprendendo aí a atuar, né? Mais sincronizado ainda do que a gente já atuava, né? Só está tendo que ter agora uma disciplina, porque se ficar, né? Você principalmente, sábado, domingo, feriado, trocando ideia com o Rony de madrugada, né? Vai pifar, então tem que cuidar do nosso patrimônio. Você tem que descansar também. Olha, Então, Sandro, diga. não, é que eu vi que tem uma pergunta aqui relacionada a condomínio. Tá vendo? Que alguns síndicos estão pressionando, alguns condomínios estão pressionando o síndico para o uso das áreas comuns dos condomínios nesse período de pandemia, né? Então, assim, pode responder essa pergunta? A gente tem tempo ainda? Eu não estou nem contando, gente. Você viu a pergunta aí? Pode responder, Vi, Sandro? Dá pode, tempo? claro, fica à vontade. Ah, Né? então, Só realmente. responda rapidamente que eu quero falar de plano de saúde ainda antes da gente Ah, fechar. tá. Tá, então, realmente isso vem acontecendo, a gente vem recebendo algumas denúncias então, na ouvidoria. Nós fizemos uma recomendação, eu e o doutor Eduardo Matos, nós deixamos assim, a critério, porque há uma especificidade muito grande de condomínios. Nós temos condomínios horizontais, verticais, condomínios com várias áreas, áreas livres, outros de uma habitação enorme. Então, nós deixamos que cada síndico pudesse disciplinar isso com a comunidade. Agora, é importante, por exemplo, vários condomínios têm feito uso dessas áreas comuns de maneira ordenada. Por exemplo, no meu condomínio, não se fechou a academia, por exemplo. Aí o que acontece? Você marca o horário, registra o horário, naquele horário só pode entrar aquela unidade condominial. O elevador também é utilizado dessa maneira. Parece que a gente está fazendo isso de uma forma egoísta, mas não, é para proteção. Então, por exemplo, eu moro no 601. Então, se o 601 está descendo, pode descer a família toda ou eu sozinha. Se alguém aperta do 502, não entra. Espera terminar a viagem, entra depois. São medidas de proteção. Então, dá para fazer essa convivência, né? Ah, vai fazer uma obra dentro do condomínio. Gente, tem muita gente em isolamento domiciliar, faz barulho, é um entra e sai de gente numa época de construção. Não é época de construção, vamos usar o bom senso. Lógico, se for um cano que estoura na parede, você tem que fazer. Se é uma obra essencial, você vai lá e faz, né? Mas se dá para esperar, se é uma obra útil, uma obra voluptuária, aguarda, né? Uma obra de embelezamento, dá para esperar. É uma questão de alteridade e consciência coletiva. E é importante, né, Eusa, dizer que nós ficamos no geral da normatização. Os casos concretos, o condomínio tem que normatizar ali, né? Então, assim, a gente não pode entrar na minúcia de determinar como cada condomínio vai atuar especificamente. A Assembleia Geral do condomínio tem que definir essas questões, né? Está dando uma falhadinha no seu... Deu uma Da falhadinha melhor aqui maneira. enquanto... Pode falar, estou ouvindo sua voz. Melhorou agora? Pode falar. Melhorou? Melhorou.
Pronto, então é exatamente isso, Sandro. A gente fez essa recomendação, mas de um critério geral, porque estava existindo muita reclamação na ouvidoria, né? E aí a gente resolveu fazer de uma maneira geral, inclusive para ver como o Ministério Público trabalha, como nós recebemos muitas questões depois, pelas especificidades dos condomínios, nós inclusive ratificamos a primeira recomendação de uma maneira a deixar mais flexível, para não entrarmos tanto nas questões, por exemplo, a entrega, né? O delivery. No condomínio que é vertical, preferencialmente, não deixa a pessoa subir. Você expõe o entregador e expõe o condômino. Mas se você tem um delivery num condomínio que é horizontal e grande, né, não tem jeito. Muitas vezes a decisão é que a pessoa vá, o motoboy, ele chegue até a casa para poder deixar o material. Então, tem muitas especificidades, sabe, Sandro? Você tem Sim, razão. sim. Por isso a gente deixou em aberto. Tem condomínio que da Melício Machado até ali o Rio Vaza Barris tem 3 quilômetros, né? É um bairro dentro Exatamente. da... É complicado. Eusa, para a gente conseguir fechar, né, mais ou menos, porque é muita coisa, né, daqui dá para ver a ponta do iceberg de como você trabalha e como é competente, todos sabemos disso, né? Vamos para essa questão do plano de saúde. Tem muita pergunta, né, sobre carência, né? O consumidor que está na carência do plano, o consumidor que tem um plano que é tratamento ambulatorial e não tem direito à internação, né? Quais são as orientações em relação a esses pontos que você tem enfrentado? Então, é preciso que o consumidor esteja bastante atento, né, com relação, primeiro, aos exames que são necessários para a detecção do Covid, né, se ele vai a uma unidade hospitalar, se ele recebe o atendimento, ele tem direito, a operadora ela vai cobrir, né? Obviamente que se você está assintomático, mas você quer saber, porque você teve contato, obviamente, com alguém, nós não estamos falando dessa cobertura, estamos falando daquela cobertura onde você está assintomático e você chegou aí à unidade hospitalar. Então você tem direito a esse atendimento. Outra coisa, carência em situação de urgência e emergência não existe. Então, o consumidor ele tem que ser atendido, né? Então, ele vai ser atendido normalmente, então prestem bem atenção com relação a isso, porque alguns hospitais têm efetivamente buscado a assistência pela operadora e a operadora às vezes não, a operadora recusa porque a pessoa está em carência. Quem adquiriu ou contraiu Covid, está sintomático, está com dificuldade, desconforto respiratório, vai assim ao hospital que está ali conveniado, né, para que seja atendido, e não importa a questão da carência nesse sentido, porque é uma situação de urgência e emergência. Uma situação importante, Sandro, a gente até discutiu isso na semana passada, né, a gente dialogou um pouquinho, é que algumas pessoas têm um plano ambulatorial. O plano ambulatorial, ele diferente do plano mais amplo, que dá direito à internação, ele dá direito a consultas, a exames e dá o atendimento ali até nas primeiras 12 horas de estabilização. Depois, esse paciente, ele ou entra como privado, particular, ou ele tem que ser transferido para uma unidade de saúde. Essa transferência ela é feita como? Pelo Serviço de Regulação do Sistema de Saúde, o Sistema Único de Saúde, no caso. Tá dando uma falhazinha aí na transmissão. Ah, pronto. E aí a pessoa é atendida, tá? Então é importante que isso fique muito claro, porque nós começamos já a ter problemas. Algumas pessoas têm um plano que é o plano ambulatorial, né? E aí é atendido, mas tem que ser feita a transferência. E muita atenção que essa transferência ela deverá ser feita somente de maneira regulada, não é? Referenciada, o médico que atende vai falar com o médico que vai atender lá da outra unidade. Então, a transferência ela é feita dessa maneira, de uma maneira muito, muito tranquila. Existe uma outra questão também, para não cobrança de caução, a gente tem que estar muito atento também a isso, o consumidor tem que estar atento a isso. Que é o problema da lesão, né? Exatamente. Então, não se cobra a caução com relação ao atendimento. O hospital ele vai receber aquele consumidor, né? vai estabilizar o consumidor e, a partir dali, ele tendo condição de fazer regulação, ele vai perguntar e o SAMU vai fazer essa regulação através do sistema normal. O SAMU não vai regular, o SAMU vai carregar, né? Vai transportar. E o sistema de regulação que vai fazer, então, aí a busca ativa dessa vaga para aquele consumidor de acordo com o seu quadro clínico.
Ô Eusa, só rapidamente aqui, né? Eu vi uma pergunta de um telespectador aí da live que está perguntando como é que ficam assembleias virtuais de condomínios. Né? Se me permite, eu respondo. Saiu uma lei hoje, né? A Isso. lei 14.010, que regulamentou essas assembleias virtuais, tanto para pessoas jurídicas como para condomínios. Embora, se o condomínio tivesse previsão pela assembleia disso, já era válido, certo? Então, eu remeto aí o questionamento a dar uma olhadinha hoje na lei 14.010 de 2020. Entrou em vigor hoje, certo? Isso E mesmo, eu tem, já passei regula relações privadas, né? privadas, Suspendeu isso, prazos de prescrição e decadência em contratos em isso uso mesmo. capião até 30 de outubro desse ano, né? Então é bom dar uma olhadinha. E teve diversos vetos, né? Porque ela permitiria também a suspensão do pagamento de aluguel e outras coisas, né? Mas é isso. Inclusive fala dessa questão de eleição de síndico, né? Então, é uma lei bem novinha, é bom que eu já passei a vista nela, falo para vocês que ainda não deu tempo de estudar, mas já passei a vista justamente porque fala dos prazos de decadência e prescrição. Ela já está lá no meu Insta, Prof. Sandro Costa, lá com as dicas dela, né? Fazendo aqui a merchandising. Então, colega, a gente vai já terminar aqui a live, então já vamos para as últimas palavras, desde já me desculpando, porque não podemos responder a todos os questionamentos, né? Mas assim, a gente tentou direcionar a conversa aqui para aproveitar um pouquinho. Vocês não tenham dúvida, isso aqui é um pouquinho, um milionésimo, um fio de cabelo, né, da competência, do conhecimento e do trabalho de doutora Eusa. Se a gente fosse falar aqui sobre o trabalho dela, a gente ia passar uma semana aqui e não ia terminar, né? Dar uma enciclopédia de trabalho. E os colegas que atuam no MP sabem que é isso mesmo. Eusa não para de trabalhar. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Só a título de exemplo, ontem eu falei, Eusa, vamos testar a live amanhã de dia? Era 11h30 da noite. Ela disse, vamos testar logo. Né? Então ela já estava lá ligada, né? Não dorme. É uma receita aí que a gente quer saber como que consegue essa energia, né? E uma energia do bem, né? Uma pessoa que sempre está transmitindo aí uma carga positiva, que sempre está ajudando a todos os amigos, as pessoas que não conhecem, né? Eu quero deixar claro aí que eu mesmo já recorri à doutora Eusa diversas vezes, né? Essa questão aí da carência e do ambulatorial foi um ex-aluno meu que entrou em contato comigo à noite, na semana passada, desesperado com o pai, sem poder internar, né? E doutora Eusa diga, não, vamos deixar o procedimento de lado, vamos resolver. Né? E entrou aí no circuito, como sempre faz. Então, assim, é uma pessoa fantástica. Eu quero aqui, antes de passar a palavra a Eusa, né, saudar aí o doutor Eduardo Matos, que participou aí nos assistindo da live, o novo diretor da escola, que tem apoiado muito o projeto. Eu quero saudar o professor Vilobaldo, da UNIT, que nos acompanhou aí também. Quero saudar os alunos da Pio Décimo de Canidé, que estão sempre presentes aí, né? Professor Robson divulgando, e os alunos de Direito de todas as faculdades aqui do Estado. Né? Nós temos aí, eu vi meus alunos da São Luís, alunos da FANESE, e ex-alunos, né? Hoje advogados, e pessoas aí de outras áreas, né? Saudar aí o ex-deputado, meu companheiro do Rotary, João Fontes, né? Que fica aí fazendo perguntas irrespondíveis. A gente vai deixar essas perguntas que você faz para você mesmo responder, meu amigo. Tá bom? Mas é uma honra tê-lo aqui, né? Uma pessoa muito querida, gosto muito de você. Tá? Saudar aqui, ó, doutor Marcílio Pinto, né, Eusa? Só quero registrar aqui rapidamente, antes de fechar, que eu só fui promotor do meu ambiente por causa de Marcílio. Eu nunca tinha visto o meu ambiente na minha vida. Marcílio disse, você leva jeito. Me colocou e eu estou nisso desde 2005. Já fazem 15 anos. Né? Então ele tem uma visão boa para essas coisas. Com você para as palavras finais, minha querida amiga, antes que o Insta nos tire do ar. Isso, Sandro, eu agradeço muito a você. As suas palavras, eu sei que é por essa relação de carinho, de amizade que a gente tem, eu, você, a Conceição, enfim. Um carinho muito grande pelos meus colegas, agradeço
pela manifestação de todos, pela presença de todos hoje, os nossos companheiros também que estão aí se manifestando, né? Dizer que nós estamos vivendo um período atípico e que toda crise, ela gera para nós oportunidades, probabilidades. Nós temos probabilidade de crescermos com as crises. Enquanto você vai numa farmácia e encontra 2 litros de álcool gel apenas, você tem necessidade, você pega somente um, porque você pensa na outra família que também vai estar precisando e que você deixa lá para que o outro vá pegar, você também tem empresários, lamentavelmente, muito poucos, quer dizer, graças a Deus, muito poucos, né? Que recolhe todos e passa a precificar com preço mais alto. Então, você tem probabilidade de crescer. Vamos aproveitar esse momento para crescermos também nesse sentido, né? Até espiritualmente mesmo, estamos trocando aquele toque físico pelo toque da alma, né? Esse toque virtual que a gente está tendo. Então, vamos aproveitar esse momento, extrair dele o que a gente puder para crescermos moralmente também. A gente tem certeza, o Ministério Público prima sempre pelas tratativas negociais, pelas possibilidades que a gente tem de negociar e harmonizar essas relações de consumo. Sandro, muito obrigada. Vamos desenvolver essa alteridade, essa empatia que a gente tanto fala nos grupos, né? Aproveitar, pedir aqui a quem está nos ouvindo, né? Que se puder permanecer resguardando a sua saúde, a saúde dos outros, né? A saúde, isso é uma consciência coletiva, isso tem alteridade, entendimento, né? Quem puder, obviamente. Então, muito obrigada, meu amigo, por essa oportunidade, agradeço a escola, parabéns por esse projeto, você é um ser humano extraordinário, muito obrigada. É só saudar aí nosso procurador-geral, né? Chefinho chegou aí no final da live, né? Saudar aí Ai, que doutor beleza. Eduardo Dávila. Olha, homem de palavra, hein? Ele disse que ia participar mesmo no Dia dos Namorados, ele está aqui com a gente também. Obrigada, doutor Eduardo, pela oportunidade e por ter nos dado todos os instrumentos e ferramentas necessários para que a gente possa trabalhar e fazer esse trabalho que vem sendo desenvolvido virtualmente em benefício da população. E é isso mesmo, tem instrumentado para que a gente possa atuar. E a gente precisa muito desse apoio e recebeu, que é indispensável para que aconteça o que esteja acontecendo. Obrigado a todos aí, uma boa noite, né? E nos vemos sexta-feira que vem, às 20 horas, novamente. Agradeço imensamente essa minha amiga, doutora Elza, por essa live maravilhosa. Quem não assistiu, perdeu a live. Mas ela vai estar salva lá no YouTube, tá bom? Um abraço para todos, boa noite.